Raio! Gente, eu não sei nem o que eu vou falar nesse vídeo, mas pra quem não sabe, esse Ohio é de um curta-metragem chamado Love, Dead Robots, que é o dia que o Urgut assumiu o controle, que é uma inteligência artificial, sendo que ela tá dentro do iogurte. Aí ele descobre toda a solução dos problemas do planeta Terra. Então diz que tem que fazer determinada coisa. Aí ele pega a cidade de Ohio. Aí ele fala, Ohio! Aí isso aqui vai ser uma teoria sobre o estado índigo, né? Quando a gente pensa como cientista, aí tem que pensar em todas as vertentes. Não existe o certo ou errado. Eu posso estar totalmente enganado. E se eu estiver enganado, eu tenho que estar toda a credibilidade para refazer tudo do início. Essa galera do Target Individual, essa galera de Stalk, acredita que está criando o Espírito Santo. Sim, gente, eu também meio que creio nisso. Para vocês terem uma noção, o tempo fica dentro do espaço. E daqui a alguns anos, ou vários anos, a sociedade ela vai conseguir adentrar o espaço. Vocês não acham que tipo vão utilizar essa voz para conversar com pessoas no passado, não? Mas também o meu intuito não é falar, porque uma das vertentes, um dos scripts dos Target Individual é a fundação da igreja. Então, ó, não olha pra câmera. Então, a fundação dessa igreja, né, essa igreja Target Individual, é algo que está dentro do script. E eu escutei muito dizer, nós temos script para tudo. Ele fala, tem script para tudo mesmo. Se eu conto essa história, eu falo que eu tô louco. Se eu falar de igreja, eu falo que eu tô tentando doutrinar as pessoas. Quando na verdade meu principal intuito é não ter mais vozes. A todo momento, mano, eu escuto vozes. E para piorar, tiveram sintomas que tipo, eu não sinto muito coisa nos meus órgãos. Mas já aconteceu do tipo, eu sinto uma parada no meu coração e vozes falar assim, ó, se tu fosse mais velho, me infartava agora. Tipo, ó, já vi outra coisa, vozes falando aqui, só um parênteses, vozes disse assim, entenda, se você simplesmente ter algo que nos ameace, a gente mata seus familiares. E eu não vi não, na minha história, ter morte. Eu posso até contar nesse vídeo aqui. Mas tipo, não lembro nem o que eu tava falando antes. Vou abrir um parêntese, mas antes do parêntese é só eu. Não dá, não. Ele tá vivendo. Tipo, de fato tem script pra tudo. Script da igreja, script de problemas que a pessoa fica louca, tipo esquizofrênica. Mas sim, gente, eu tive contato de morte. E eu tive contato que eu acho, né? Novamente, não tenho nenhum estudo detalhado, só tenho, digamos, minha vida, minha opinião. Que, tipo, possa ter ligação com o tempo e espaço. No mês em que eu tive esses sintomas, em 2020, eu estava me relacionando com uma garota que, penso eu, também é Target Individual, sendo que ela é uma Target Individual diferente. Ela é uma Target Individual que trabalha para os Gangstalks. Então, tipo, eu saí com ela. E quando eu saí com ela, eu tava muito abalado, porque era pandemia, minha avó tinha morrido. Tava
operado de hemorroida, tal coisa. Aí nós não se relacionou. Findou que eu falei mal de todo mundo da empresa na visão científica, sabe? Aí, dias depois, meu celular sumiu, falaram essa palavra de tag individual e simplesmente uma parente minha morreu. Essa parente minha morreu porque, olha só, ela morreu de prisão de ventre. Tem um nome específico, eu não lembro, é uma parente distante, mas ela morreu porque ela não fez merda. E talvez naquele dia em questão eu devesse ter me relacionado e ter me aprofundado um pouco mais. Vocês não sabem o quanto eu fico triste, porque se eu só desconfiasse que existia essas armas, essas tecnologias, eu tinha aceitado na hora. Eu tinha falado, não, ó, perfeito, mas não, eu preferi ser alienado. E pra piorar, gente, falaram da mulher que eu gosto. Eu namorava, mas eu gostava de uma outra mulher que era uma galega. E também ela é target individual e ela tá passando por uma experiência boa na vida dela, mas a experiência boa na vida dela é uma tortura pra mim. Poxa, como é possível, tipo, o maquiavelismo dessa gente, tipo, a capacidade estratégica, intelectual de conseguir fazer e algo assim. Existe a mãe de Daniela Pérez, vou pesquisar o nome dela aqui. Ela era Glória Pérez. A Glória Pérez em um curta-metragem, uma série sobre a morte da filha dela, diz que tentou achar resposta com marcianos. E existiu um grupo na década dos hippies, não sei qual é a década dos hippies, talvez acho que é a década de 60, 80, que eles usavam tanta droga que eles tinham um efeito chamado efeito marciano, que era um efeito de causa-consequência. Eu gosto de pensar que essa tecnologia é muito antiga, tipo, tão antiga quanto a de vinda da Segunda Guerra Mundial. Os estudos do Frey, que é um estudo de um cara que falou sobre vozes intracranianas, é de 62, não? Faz tempo só. E tipo, ela falava sobre esse efeito marciano. Esse efeito marciano é como se, digamos, ocorresse uma causa e consequência e isso desse respostas para algumas coisas. Mas não são respostas de fato, né? São respostas a quais você deduz e acha que é. E eu tive esse efeito marciano e acredito que o tag individual seja algum tipo de atualização desse tipo de efeito. Se vocês forem pesquisar na internet sobre esses efeitos marcianos, não tem nada. A única coisa que tem é na série de Daniela Pérez sobre a morte da filha dela. No primeiro episódio teve uma parte que ela fala, não, eu tentei até buscar respostas com marcianos porque eu nem sequer conseguia imaginar como resolver esse tipo de problema. Então, tipo, eu acho que é uma atualização. Penso eu que eles estão fazendo isso para tentar evitar uma guerra. Se a gente for pensar nas tecnologias que mais revolucionaram a internet, GPS, se a gente for pensar nas tecnologias que mais revolucionaram o mundo,
internet, GPS, tudo isso surgiu como patente militar. Aí o que os militares faziam? Desenvolviam uma tecnologia como arma de tortura e passava isso para empresas de telecomunicações e universidades. E então eles eram responsáveis em desenvolver estudos que fizessem isso ajudar a sociedade. Sendo que isso ocorreu aqui. Eu lembro que na época era no governo do Jair Messias Bolsonaro. E Bolsonaro uma vez disse em entrevista o seguinte. Ele tinha ido para os Estados Unidos e a repórter perguntou: mas Bolsonaro, o que você foi fazer nos Estados Unidos, cara? Aí ele disse: não, eu fui saber das armas. Quero saber das armas que os americanos têm. Aí ele falou: não, mas as armas você não sabe não, mísseis, caças. Ele falou: não, as armas verdadeiras. Nenhum país ou nação divulga as suas armas reais. E de fato, quem aqui já jogou algum jogo de estratégia sabe. Se a pessoa souber de suas unidades, se a pessoa souber de suas armas, já era. Então, gente, eu penso muito que essa tecnologia ela veio dos Estados Unidos. Eu também penso que eu não vou conseguir achar a cura. Eu encontrei um grupo de pessoas semelhantes assim, que falam sobre o que eu tenho, mas nenhum deles fala da cura. Como é que anula um V2K? Como é que eu volto a ser uma pessoa saudável? Volto a ser uma pessoa que eu gostava antes? Mas é isso, gente. 8 minutos de vídeo só. Mais 2 do vídeo que eu vou ter que cortar e editar. Mas eu gosto muito de pensar que, tipo, por que de acho fizeram isso, gente? Eu não consigo nem mais conversar direito com as pessoas. Aí, às vezes, tipo, meus movimentos são muito mecânicos, muito controlados, muito segmentados. E por mais que eu esteja conseguindo falar isso aqui em vídeo, gente, eu não consigo falar isso na vida real. São pouquíssimas pessoas que eu consegui contar sobre essa tecnologia. Além de contar para todo o meu Twitter e agora para o YouTube. Mas na vida real eu não consigo. E isso me lembra uma história muito antiga. Antes disso acontecer, eu estava na sala do NOC, porque eu trabalhava de NOC no CGR. Aí Araújo chegou, Araújo era um funcionário que era NOC também. E ele chegou muito abatido assim. Aí eu falei: aí Araújo, tá conseguindo rir não? Aí disse: não, Fernando Torrielli, que é um japonês que a empresa tinha contratado para ser o engenheiro de telecomunicações, ele mexeu no meu saco de risada. Aí a galera riu. Aí eu peguei isso assim: gente, ele mexeu no seu saco de risada? Como assim mexeu no saco de risada? E todo mundo ficou sério. Todo mundo ficou sério. E um detalhe, gente, eu não passei nem muito tempo nesse NOC. Depois do NOC eu fui para outro setor, porque lá tinham acontecido quebras de sigilo, tinha acontecido de fato crimes, crimes, eu ia falar horrível, mas crimes normais assim, sabe? Tipo, pessoas que sofriam crimes iam lá para tentar rastrear equipamentos, tentar monitorar determinadas pessoas, e isso ocorre, sabe? Tecnologia também tem muita ressalva nesse campo de crime organizado. E por isso que eu ainda tenho muito medo, sabe, de sair. Tenho muito medo de me divertir, porque das vezes que eu saí, das vezes que eu me diverti, todas elas eu sofri as consequências. Ainda bem que a galera do grupo que veio falar comigo disse que não tenha medo, né? Respire fundo, você tem que tentar socializar e voltar a tentar socializar de alguma forma. Aí eu fiz esse meu mantra aqui, ó. Eu coloquei uma fita, mas eu não pedi nada pra fita não. Talvez eu tenha pedido, mas essa fita, ela é a fita da força. Toda vez que eu tiver nervoso e eu lembrar que eu tenho essa fita aqui no pé, eu tenho que lembrar de conseguir conversar e tenho que lembrar de conseguir simplesmente
ser uma pessoa melhor. Porque, querendo ou não, o que fizeram comigo é a justiça de homens que tentam ser Deus. Homens ou mulheres, né? Que tentam ser Deus. Eu estou sendo subjugado. Subjugado por muitas coisas que eu fiz. Sendo que, galera, nada justifica os meus pensamentos serem torturados. Mas é isso, né? Eu sei o que me aconteceu naquele dia, eu sei da mulher que me falou isso. O meu maior medo hoje é eu fazer uma besteira com ela. Porque, gente, meu Deus, 5 anos já. Chegaram pra mim, olharam em meus olhos e falaram: Pedro, nem os médicos vão te ajudar. Espero que você esteja satisfeito. Se você contar isso, vão falar que você tá louco. Vai, como é que pode? Eu sou tão inofensivo assim, eu sou o quê? Um trambolho? Eu sou um lixo? Ou eu sou um estudante? Uma pessoa que quer viver a vida normal? Galera, me divertiu, ia pras festas. Não pegava muita gente, mas então sabe que só. Hoje eu não consigo nem falar direito. Atormentado por vozes. Atormentado por vozes. Então, Gangstal, que estiver escutando isso, chegou a hora do boicote. Chegou a hora de você se juntar. Peraí, final aqui mesmo. Quem me respondeu aqui na rede social? Chegou a hora do boicote. Chegou a hora de vocês entenderem que nós, dessa organização aqui, nós somos a galera que vai ajudar a sociedade, ao invés de torturar a sociedade. Se você, meu amigo, está sendo pago para me torturar, se você está sendo pago para, tipo, me fazer ter transtorno psicológico, e outras pessoas também, pare. E também, se você estiver fazendo isso, ajudando pessoas e também prejudicando pessoas, pare de prejudicar e só ajude. Ou melhor, pegue essa tecnologia e rebole do mato. Ou faça alguma coisa para impedir isso. Mas também eu gosto de partir da ideia que a galera não sabe mexer essa tecnologia não, gente. Eu lembro que lá os equipamentos mais complexos, eles eram controlados apenas por uma pessoa, que era esse Fernando Torrielli. Se quiserem, vocês podem até pesquisar essa família Torrielli. Fernando Torrielli, Marcos Torrielli e Marcelo Torrielli. São japoneses. Eles vieram do Japão aqui pro Brasil para trabalhar nessa empresa que eu trabalhei. E tipo, só eles mexiam nas tecnologias que eram mais modernas nessa telecomunicação. O que nós fazíamos eram coisas simples, como consultas, adições e remoções. Isso em questão de redundância. A gente fazia isso tanto em equipamentos, digamos, de TV, como equipamentos de rádio, como também equipamentos de internet. Diversos equipamentos. Vamos supor que existiam 3 equipamentos de TV. Um que transmitia um sinal analógico, outro que transmitia um sinal digital e outro que transmitia um sinal HD. Eram equipamentos diferentes, eram linguagens diferentes, mas eram a mesma lógica. E isso também acontecia nos equipamentos de rádio e também acontecia também nos equipamentos de TV e de internet. Isso ocorre porque a frequência é uma lógica só, né? Só vai mudar a questão, digamos, da programação, só vai mudar, digamos, da questão da linguagem que é utilizada. Então eu gosto de pensar que apenas uma pessoa consegue estar controlando de maneira eficiente o target individual e também a galera que trabalha de Gangstalk. A galera que trabalha de Gangstalk só consegue fazer determinadas consultas, remoções e adições. Por isso que eu falo que o medo do Gangstalk hoje é se tornar target individual.
Eu falei já em diversos fóruns da internet, em Discord, em locais em que possui internet 3.0. A internet 3.0 é, digamos, a internet mais segura que nós temos hoje, que são sistemas e plataformas que criam a internet dentro da internet. E lá rola de tudo, de filme até venda do que vocês imaginaram. Mas tipo, eu tô denunciando, velho. Recentemente eu falei nas redes sociais sobre a Baleia Azul. Baleia Azul é um grupo de... Foi um jogo, né? Um jogo mental que a galera se matava. Eu tenho certeza que essa galera também tem a ver com essa parada de target individual. E antes de mais nada, né? Pedro, você pode provar o que você fala? Gente, eu não posso provar nada. A única coisa que eu tenho é o meu Twitter, com aquela imagem lá, e o que me falaram. Será que se eu chegar pra alguém dizer, ó, uma pessoa me disse que eu ia ser controlado, eu ia ouvir vozes, e agora eu estou ouvindo vozes. Será que essa pessoa lá poderia ser presa? Eu acredito que não. Então, gente, eu parto muito da ideia da causa e consequência, mas eu parto também da ideia do trajetória. Essa galera é rica, a galera rica tem medo de ir pro céu e pro inferno. Será que no fim da vida, pra onde eu vou? Será que, além de torturado mental, eu vou ser torturado por toda a eternidade? Essa galera também, ela é tão psicopata que elas chegam ao ponto também de dizer, ah, então testa essa parada em mim também. Aí a galera vai, fica... Uma vez o Otis disse que toda vez que eu falo onomatopeia eu perdo credibilidade. E eu nem fazia onomatopeia. Essa galera, eu acho que ela tem medo de, no fim da vida, será que esse pessoal é tão convicto assim? Eu tenho quase toda a certeza, gente, que eles chegaram, teve gente lá que disse assim, não, pode testar esse equipamento em mim, porque eu não quero pagar por isso não. Pessoal, a gente tem que utilizar todas as nossas formas para tentar, digamos, conseguir fazer com que esse silêncio ele de fato aconteça. Tem muita gente interessada nessa tecnologia, muita gente mesmo. E tipo, querendo ou não, talvez a gente não esteja vivo, né? Talvez ninguém aqui esteja vivo, mas possa ser que tenha uma disputa interna, não posso afirmar, uma disputa interna de quem vai ser o detentor dessa tecnologia. Um bom exemplo é quem vai ser, digamos, a Microsoft. Quem vai ser o Windows? Quem vai ser a Coca-Cola? Então eu penso que existe briga nesse campo interno. E é por isso que eu digo, meus irmãos, larguem as armas, larguem essas confusões. Se vocês tiverem armas, larguem. E parem, velho. Chegou o momento de contar pra sociedade. Ó, galera, estamos nesse equipamento aqui. E por mais que vocês morram, eu acho que vocês não vão morrer, né? Mas tipo, dá pra entender, né? Mas dá medo mesmo, gente. E o pior de tudo é que tudo que eu falo eu acho que é inofensivo, sabe? E que das vezes que eu tive de fato relevância para mudar alguma coisa ao meu redor, acontecimentos ruins aconteceram. Então é isso, minha mãe tá na sala lá, sem dorama. Se brincar, ela já viu que várias vezes me espionar. Imagina aí, minha mãe, o filho dela, o caçula dela, falar que tá atormentado por vozes, que não tá conseguindo nem pegar a mulher direito, porque não tá conseguindo nem se comunicar, não consegue nem falar. Quando fala com a língua toda embolorada. É, gente, sei não. Mas é isso aí.
O raio, até o próximo vídeo. Tô estressado. Estudei muito hoje. Tá ajudando inteligência artificial. Uma parada de algoritmo de neurônio. Que a galera lá faz algoritmo para tentar simular neurônio. Aí, tranquilo. Gente. Poxa, velho. Queria cura. Enfim, gente. Valeu.